Olá para todos, boa noite. Já estou entrando aqui, fazendo a nossa conexão e aguardando vocês. O meu nome é Denise Matar e a gente está aqui dando continuidade à série Conexões, promovida pela Galeria Almeida Deio, e uma série que a gente começou com a Conexão Ceará. A série Conexões, ela tem como proposta apresentar artistas fora do eixo do Rio-São Paulo, que residem fora do eixo de São Paulo, para a gente mostrar a qualidade da produção brasileira. Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre a Bahia, essa terra maravilhosa, onde eu já tive a oportunidade de fazer várias exposições incríveis. Eu fiz exposição da Lígia Clark, do Hélio Oiticica, do Pansete. Também eu fui várias vezes jurada do Salão de Arte Moderna da Bahia, nos áureos tempos do Heitor Reis, quando a gente fazia assim, exposições incríveis. E também fui jurada do Salão de Arte da Bahia, do Salão de Arte Moderna da Bahia, que era um salão incrível, que reunia assim, os melhores talentos da arte contemporânea, né? Muita saudade eu tenho daqueles tempos, né? No ano passado, a Galeria Almeida Deio, ela fez uma volta a esses tempos assim gloriosos e apresentou no Museu de Arte Moderna da Bahia uma exposição da Adriana Varejão com a curadoria da Luísa Duarte. A Conexão Bahia, ela é feita em 3 dias consecutivos, né? Então, ontem eu conversei com a Adriana Cravo e a gente falou sobre o Mário Cravo Júnior. Hoje a gente vai falar com a Ayrson Heráclito. E amanhã, dia 6, é o dia do Vinícius S.A., que é um artista muito interessante, que ele mescla um pensamento científico e ele faz instalações surpreendentes com baixa tecnologia, mas falando como se a gente olha e fala, nossa, isso aqui é uma tecnologia incrível. Estou agradecendo aqui as várias pessoas que estão me cumprimentando pelo meu aniversário, muito obrigada, mas a gente faz aniversário trabalhando, tem que achar lindo, né? O Ayrson Heráclito é um artista que ele incorpora elementos afro-brasileiros num discurso poético e contundente. O trabalho do Ayrson tem um grande reconhecimento nacional e internacional, tanto pela profundidade da sua visão crítica da nossa sociedade, mas principalmente porque ele desenvolve essa crítica sem essa aridez racionalista, né? Ele é realmente um artista que tem uma visão cosmogônica do mundo, uma visão que é herdeira das tradições africanas, e ele vai mesclando conceitos de arte, do sagrado, da magia, dos mitos, da história, e os trabalhos dele vêm plenos da força que emana de todo esse uníssono de energia que ele consegue. Eu vou chamar o Ayrson aqui, vou pegar ele aqui, sabe que é aquele momento, né, que a gente sofre um pouco. O meu celular agora deu para isso, eu aperto aqui a entrada e não consigo acionar. Ayrson está aqui. O Ayrson, aguardando, conectando. Olá, boa noite. Ayrson. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, que bom te ver. Obrigado, Denise. A gente tem conversado várias vezes esses dias, tem sido um enorme prazer para mim conversar com você, aprender coisas maravilhosas. Eu vou buscar aqui os nossos slides, que tem aquele comecinho. Seja muito bem-vindo, Ayrson. Olha, Obrigado, realmente, Denise. eu fiquei, realmente, eu já conhecia o seu trabalho,
mas conversar com você e a gente pensar sobre, ouvir você contando, foi realmente muito bom. A gente Eu vai... queria, Fala. eu queria antes agradecer o convite, né, de você, especialmente, essa nossa queridíssima aniversariante, né? Estou emanando aqui todo o axé da Bahia para te parabenizar, né? Queria Obrigada. esse dia de hoje tão especial, né? Eu acho que foi um brinde para todos nós, né? Muito bom. Agradecer também muito a Galeria Almeida dele, que tem sempre tido um olhar bastante carinhoso com minha produção, né? E, salvar, né? Saudar a galeria que me representa aqui em Salvador, né? Especialmente a figura do Paulo Dazé e da Thaís Dazé, que são assim pessoas incríveis e têm acompanhado de uma forma exemplar a minha trajetória. E são queridíssimos, né? Sim, Também, sim. né? São pessoas muito maravilhosas. A gente vai contar para vocês a trajetória do Ayrson. Só que a gente vai começar diferente. A gente vai começar falando da apresentação que ele fez na Bienal de Veneza em 2017. Nessa ocasião, o Ayrson apresentou o trabalho dele a convite da curadora Cristina Marcel, e ele ficou no pavilhão dos mágicos e dos xamãs. E Uhum. tinha um outro brasileiro, que era o Ernesto Neto, que apresentou o trabalho dele, que tem uma ligação mais com os indígenas, aquele trabalho que a gente viu, depois uma derivada na Pinacoteca, que é um trabalho também muito poderoso, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi esse convite, que eu fiquei sabendo que foi uma coisa muito fora do comum, né? Sim, sim, exatamente. Primeiro foi assim uma experiência importantíssima da minha trajetória, né? E principalmente porque me conectou com um outro continente que para mim é fundamental, que é a África, né? Então eu fui convidado em 2015 para participar de uma Bienal muito importante de fotografia em Bamako, né? A saudosa curadora Bisi Silva, que era uma curadora importantíssima da Nigéria, né? Ela faleceu recentemente. E a Bisi Silva me convidou, né? Uhum. Na Bienal, né, a Gabriela Salgado, que é uma curadora também, né, sul-americana, que também trabalhou na Tate, né, com a curadoria de artistas latino-americanos na Tate, ela me apresentou a uma galerista de Paris, chamada Imanez Ferrer, né, e a Imanez, junto com a Gabriela, montou uma exposição, né, que abrigava o meu trabalho. A Imanez Ferrer é uma galeria francesa muito importante, porque ela trabalha sempre com artistas africanos ou com artistas do Oriente Médio, né? Que Então, interessante. nesse projeto da Gabriela Salgado, ela abriu justamente para artistas da diáspora, né? E aí convidou artistas do Congo, tinha uma artista muito importante do Congo e tinha uma artista bastante importante também do México. E eu, né? Então, essa exposição foi montada na galeria em Paris, né? E nesse processo foi que a Christine Marcel conheceu o meu trabalho e agradeceu imensamente a Imanez Ferrer por ter apresentado para ela um projeto como o meu, né? Porque ela tinha fortes relações com Dakar, porque ela foi criada praticamente em Dakar. Os pais dela de origem síria, né? Mas que cresceu em Dakar e depois que ela foi para Paris. Então, o mundo confabula, né? Esse encontro na África, Quer dizer, você foi unindo parar em Paris. Veneza via África, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. Essa E Bienal. aí essa coisa maravilhosa. E aí você me contou uma coisa incrível, que você, quando chegou lá, você descobriu que você era o sexto artista baiano a se apresentar numa Bienal de Veneza. Que força que tem sua terra aí, hein?
Pois é. Caramba! Para mim foi uma honra, porque em 52 foi o Mário Cravo Júnior, né? Que você fez a Ah, live ontem. Esse importantíssimo artista para o modernismo, para pensar o modernismo brasileiro, né? Em 56 foi o Caribé, né? 62 foi o Rubem Valentim, né? Esse artista ah, importantíssimo também, ah, né? incrível. E 88 o Juraci Dória, que é um mestre da arte contemporânea baiana, né? Aham. E 2003 o nosso queridíssimo, né? Marep, né? Caramba! Então foi É. esses cinco. E aí quando ela me convidou, eu me senti duplamente honrado pelo convite. Primeiro para aumentar justamente esse time, né? Trazer mais visibilidade para a produção artística baiana e também por participar deste evento, que é um evento extremamente importante, né? Para Uhum. o mais antigo, né? A Bienal mais É, antiga, a vovó de todas as bienais, e, de certa forma, organiza muito o sistema da arte internacional. Né? claro, continua. E você, então, apresentou um vídeo sobre esse trabalho e também teve a oportunidade de apresentar essas fotos nesse tamanho que eu fico imaginando essas fotos com 4,60 m. Que maravilha que não deveria ser. Mas fala um É. pouquinho para a gente do que foi esse sacudimento da Uhum. Maison des Esclaves, em Gorée, e o sacudimento, aqui a gente tem outra foto, da Casa da Torre, na Bahia. Exatamente. É um ritual, né? Um ritual que pretende unir essas duas casas, né? Esses dois espaços que historicamente estão relacionados com a colonização, né, e com o processo de escravização, né, dos africanos na América. Né? Uhum. Então, eu organizei esse ritual. Na Bahia, a gente faz esse ritual para afugentar, né, afugentar os espíritos de mortos, as energias de mortos. Né? Mas lá, a energia que mais me aterroriza nesses dois espaços não é a energia dos africanos que morreram, né, que foram maltratados, que morreram, né, que foram totalmente retirados da sua humanidade nesse processo que caracteriza esse holocausto que é a escravidão, né? Uhum. Então, o fantasma que me aterroriza até hoje, né, nessas casas, e por isso me moveu fazer essa limpeza, é o fantasma da colonização, né? Uhum. O fantasma do espírito colonial, né? Que até hoje, né, nós sofremos as consequências da herança, né? Ah, Que é com a fome, certeza. que é a miséria, que é o racismo, que é a Uhum. homofobia, que é todas as formas negativas, certamente, e desrespeitosa, né, Uhum. de considerar que o eixo do mundo, que o centro do mundo é a Europa. E não é. Então, é esse fantasma que no meu trabalho e nessa proposta, que foi uma das propostas mais radicais que eu já fiz, porque foi um trabalho muito difícil de realizar. Não, imagina, além de tudo, é um trabalho que envolve autorizações, Sim, né? sim. Ainda tem tudo isso, É. né? Burocracias espirituais, digamos Nossa assim, e Senhora. burocracias mesmo, né? Porque esses Uhum. espaços são espaços tombados, né, pelo patrimônio. E eu precisava, de certa forma, principalmente em Goré, né, precisava de um tempo maior para fazer o trabalho, né? Uhum. Então, a casa não fecha. A Ilha de Goré, ou a Ilha dos Escravos, né, ela funciona muito por causa dessa casa. Então, o turismo no Uhum. Senegal e nessa região de Goré é muito motivado por essa memória. Né? Não foi à Uhum. toa que a primeira viagem internacional do presidente Lula, né, o nosso querido ministro Gilberto Gil levou Lula para conhecer essa casa. Né? Uhum. Então, Lula teve lá, o Obama, a Angela Davis. Então, é, é toda uma confluência, né, de pessoas, né, para realmente
conhecer e ter uma dimensão o quanto essa ferida histórica do escravismo, né, nos legou consequências tão amargas que a gente convive até hoje. E vamos conviver ainda por muito tempo, infelizmente. Deixa eu te falar, agora a gente falou um pouquinho desse trabalho, que é essa apresentação que ele fez na Bienal de Veneza, mas agora a gente vai voltar lá para o começo da história, né? Então, o começo da história começa com esse trabalho que se chama Segredos Internos, que teve uma primeira versão em 1994 e depois outra em 2009, 2010. E eu queria que você falasse um pouquinho, ela foi o resultado de uma longa pesquisa, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. A primeira versão desse trabalho foi apresentada no primeiro Salão do MAN, já na gestão do Heitor, né? Depois ele foi desmontado, o trabalho, né? Porque não tinha, na época, nem condição de retirar o trabalho do espaço. E depois, esse trabalho foi remontado em uma importante exposição chamada Sacarumbá, que falava sobre a questão do açúcar, né? Curado pela Alejandra Munhoz, que é uma curadora muito importante aqui de Salvador, que mora em Salvador, né? E esse trabalho é uma síntese, de certa forma, ou uma reunião de questões, né, que eu elaborei no meu mestrado, né? Meu mestrado em artes visuais na Universidade Federal da Bahia, onde eu mergulhei justamente nesse período colonial, né, do Brasil colonial, da Bahia colonial, do recôncavo, né, da produção açucareira, né, da monocultura, e com isso todas as práticas de escravismo, né, e um momento, esse trabalho fala muito de um momento trágico que o Alfredo Bose coloca no seu texto sobre a dialética da colonização, né? No momento em que a máquina mercante, quer dizer, esses navios, né? Essa lógica europeia de comerciantes está invadindo a Bahia e competindo com os valores da nobreza, né? Então, esse antigo Estado e essa máquina mercante, esse novo Estado em conflito. E é nessa relação entre nobreza e burguesia que esses segredos internos da sociedade brasileira, para mim, começam a fazer sentido, né? Começam a se revelar. O texto do livro é uma homenagem a um livro que foi muito importante, uma referência bibliográfica, que é o Stuart Schwartz, que ele escreveu Segredos Internos, que é o livro que fala sobre escravismo e economia colonial brasileira. Mas é um trabalho que pinta essa paisagem, onde futuramente eu vou organizar, que é o conceito de um corpo histórico afro-brasileiro. Então, esse trabalho é emblemático nesse sentido. É uma alegoria, né? Então, fala sobre o refino de açúcar e situa essa relação que, para mim, vai ser bastante fundante, né, dos corpos e do pensamento sobre a cultura afro-brasileira. E tem uma coisa no seu trabalho que eu gosto muito, é que o seu trabalho, além dele ele é um trabalho conceitual, que é todo estruturado numa ideia, mas ele nunca perde de vista a visualidade. Então, esse trabalho é um trabalho lindo de ver. Você chega e você tem um impacto visual. Eu gosto muito quando o artista consegue trazer o conceito, mas nunca não perder a visualidade. Eu acho isso uma coisa muito importante. Eu acho que isso vem da nossa tradição barroca baiana. Eu acho que faz parte de todo esse grupo de artistas baianos que até hoje se rendem, de certa forma. Nós não somos minimalistas, nunca seremos minimalistas. Até mesmo o mais radical artista geométrico, conceitual baiano, que é o Alma Andrade, tem muito de barroco. Nossa, eu adoro o trabalho do Alma Andrade. Bom, aqui a gente vai passar para uma outra faceta sua, que é desse mesmo período, que é um trabalho já de performance e de uma contundência, assim, absoluta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse trabalho, que quando você olha, você até, assim, aperta o coração, né?
Esse trabalho, ele surgiu justamente porque eu estava começando a organizar essa ideia de um corpo afrodiaspórico, né? Então, aí veio esse elemento, esse material que para mim é muito caro, que é a carne de charque, que é essa carne mestiça, essa carne que não é uma mistura de gordura e de carne. Não é um filé mignon, é uma carne resistente. Então, para mim, esse material é uma metáfora desse corpo que suportou, né, toda a violência, né, todos os processos de subjugação, né, toda a humilhação e toda a dor. Então, eu comecei a desenvolver vários trabalhos tendo esse material como metáfora desse corpo cultural, né? Então, a carne de charque vem aí. E aí eu organizei uma série de ações, né? As performances. Eu tive contato com um documento na Torre do Tombo, de um antropólogo baiano chamado Luiz Motti, que descrevia, item por item, né, atrocidades que um senhor de escravo aqui na Bahia, né, do Castelo do Garcia Dávila, né, fazia contra os seus cativos, contra os seus escravos, né? Então, esse documento, na época, me marcou profundamente. E aí eu comecei, né, a fazer. Utilizei até o áudio, né? Porque, para mim, as pessoas precisavam conhecer, ter uma dimensão, né? Dessa atrocidade, é um documento importantíssimo. Eu desconheço um outro documento que fale sobre tortura de escravos na América que seja tão contundente. Ele fala sobre a tortura sobre crianças, sobre mulheres. É terrível, terrível. Então, foi nesse universo de tentar transmutar essa dor, né? Através de um ritual, através da arte, né? Que começou os meus processos de cura dessa história, né? E você apresentou depois essa performance, para quem não sabe como ele é feita, os participantes usam uma espécie de um colete de couro que dentro dele tem um pedaço de charque e aí eles são marcados naturalmente em cima do charque, mas você tem aquela sensação do cheiro da carne queimada. Deve ser muito, muito, muito terrível. As roupas são todas de carne, entendeu, Danilo? É todo material, não existe um couro, não. O que a gente faz é um reforço, né? Porque eu sempre experimento, né? Todas as minhas performances, eu sempre experimento comigo. Então, é todo um reforço. Então, além dessas marcações, que são marcas de ferro, com monogramas, né, de senhores de engenho, né? De senhores de escravos, porque era exatamente como eles marcavam as peças de escravos, de africanos, né? De africanos escravizados, né? Mas também a performance, inicialmente, ela falava também sobre outros tipos de tortura, né? E culmina quando a gente faz um churrasco, a gente envolve um dos participantes numa manta de carne dessa e assa sobre um braseiro imenso, dentro de uma galeria. Foi uma coisa assim, enquanto você ouvia essas torturas desse senhor de escravos. Realmente... Foi no Instituto Goethe, né? Exatamente, no ICBA. O ICBA sempre teve bastante abertura para esse tipo de projetos, né? Naquele momento que a gente estava começando, de certa forma, né? A gente não tinha um reconhecimento como institucional. Então, o ICBA ele foi muito importante nesse período para fomentar a produção contemporânea baiana, né? O MAN era incrível, mas o MAN articulava uma produção baiana com a produção nacional, né? Então, o ICBA cobria uma função muito importante nesse período de apresentar vários artistas baianos e incentivar na produção. Então, foi um trabalho comissionado, porque não teria condição de... Foi mais 600 quilos de carne só nesse período. Caramba! E que depois a gente desenvolveu uma campanha, né? Uma campanha de doação, né? Uma campanha junto a instituições religiosas, né? Porque a carne, como era carne seca, ela não era perecível. E nem toda a carne a gente usava na performance. Então, o refúgio dela, a gente começou a organizar e começou a doar.
né? Foi bastante interessante, assim. Então, o projeto era um projeto polifônico, né? Tinha esse significado também social, né? Esse significado de cura, de transmutação da dor, Maravilhoso. mas, ao mesmo tempo, tinha uma resposta social, que era comida, né? É, incrível. A gente vai ter que ir um pouquinho mais rápido, Ailson, porque eu queria fazer uma passagem para as pessoas terem um entendimento do conjunto da sua Tá. obra. Então, logo em seguida, a gente tem esse trabalho que você apresentou na Bienal do Mercosul, em 2001, e que a gente já tem a presença do Dendê, assim como esse foi no Manda, Bahia, né? E que aí eu vejo quase como uma pintura Uhum. expandida, né? Só que você traz já o dendê que vai se tornar um elemento super. O que eu fui sentindo, Ayrton, quando fui vendo os seus trabalhos, foi sentindo a construção Uhum. da sua pesquisa, um elemento que aparece, outro elemento que aparece. Então, agora aqui a gente vê o aparecimento do dendê, que é incrível, né? Uhum. Que é... Pois é, o dendê é esse sangue ancestral, né? Na verdade, é esse fluido vital que oxigena esse corpo afro-brasileiro, né? Então, o dendê ele tem essa função dentro dessa gramática visual, artística que eu vou criando, né? Então, ele é pensado justamente como esse oxigênio, esse sangue vegetal que atravessou o Atlântico. Na época, eu estava muito envolvido com a ideia da teoria do Atlântico Negro, do Paul Gilroy, né? Sobre o Atlântico como um útero gestor, né? De tudo isso que a gente tem aqui, dessa categoria racial negro, né? E o Dendê, para mim, era o sangue que estava unindo, Maravilhosa né? essa analogia. Esse corpo que estava se construindo, né? Depois ele começa a assumir outros significados, mas nessa ideia aí, esse aquário é a minha imagem do Atlântico Negro, né? É a imagem desse transporte ancestral, né? Agradeço muito ao mestre Didi, né? O mestre Didi foi que me ensinou, né, essas coisas, né? Me ensinou o sentido dos materiais, além do seu caráter físico, mas do seu caráter simbólico também dentro da nossa cultura, né? Nossa cultura afro-baiana. Maravilha. E aí, logo em seguida, você faz um trabalho incrível que se chama O Condor do Atlântico, que é a muqueca, que também foi apresentado no Museu de Arte Moderna da Bahia em 2002. E essa arraia, que aqui aparece tão pequenininha nesse celular, essa bacia que vocês estão vendo, ela tem 1,70 m de diâmetro. E essa arraia alimentou 200 pessoas. Foi o que você me contou, né? Isso. Exatamente, Denise. Era exatamente um ritual de uma grande oferenda, um grande ritual, né, para essa ideia de pertencimento, para o Atlântico, né? Para mim, a arraia, né, era justamente, ela cumpre a função dos condores, né, da poesia abolicionista condoreira do Castro Alves. Então, a arraia é esse pássaro da liberdade atlântica. E aí, quando eu convidei os meus amigos, né, os amigos do terreiro, para esse grande momento, né, porque a oferenda é também um sacrifício, né? E ao mesmo tempo é compartilhado quando se come, né? Então, quando você oferece a uma energia e ao mesmo tempo você come, então existe todo um fluxo de conexão, né? Então foi bastante importante para mim e começou a afirmar essa relação que a minha produção tem com a comida, Incrível. como A um gente vai alimento sentindo os um elementos alimento chegando. não só um alimento físico, mas um alimento da alma também, do espírito, né? E logo na sequência, você faz esse vídeo incrível que se chama As Mãos do Epô, onde você trabalha novamente com o dendê,
mas trabalhando a questão do gestual, né, dos orixás, que eu imagino que devia ser lindíssimo esse vídeo, né? Esse vídeo foi, inclusive, prêmio, né, do Vídeo Brasil, né? E esse vídeo é uma tentativa de fazer uma espécie de uma nova iconografia, né, dos deuses negros, né, dos orixás, dos voduns, dos inquices, através da sua gestuária, da sua dança, né? E aí eu foquei nas mãos, né? Tudo isso veio justamente do contato que nesse período eu tive com uma sociedade de estudos, né, sobre a cultura negra no Brasil, fundada pelo mestre Didi, né, e outros intelectuais, como a Juanita, etc. Eles organizaram uma série de filmes, de palestras, né, a CENEB, né, a sigla da associação. E eles tratavam a arte afro-brasileira como arte sacra. Essas Ai, referências que do candomblé incrível. como arte sacra. Eles ganharam Claro. um edital, então, um edital da Funarte, e fizeram vários filmes sobre essa arte sacra. Então, esses filmes são fundamentais no início da década de 80 e na década de 90, em mim, para me poder organizar, né, como trabalhar, por exemplo, com essas referências religiosas de uma forma respeitosa, ética e contemporânea, né? Então, esse filme a primeira iconografia, né? Tanto que ele é dividido em cada mão representa uma divindade. Esse é a divindade Oxum, né? Que ela dança com um espelho, né? Ela vai com um espelho assim. Então, na verdade, é uma forma de tradução, toda essa riqueza que quem vai num candomblé, numa festa de candomblé, às vezes que não conhece, né, se perde. Mas ali está tudo completo de sentidos e de significados. Aqui você deu uma continuidade para esse trabalho. Essa Isso. fotografia é inacreditável, de forte, de poderosa, né? É o E esse barroeco, sangue vegetal colar barroeco, né? o barroeco, que eu queria criar uma imagem como se fosse aquela imagem da coroa de espinhos, né? Então, do patos da Conseguiu. dor do africano, né? Que teve o seu sangue muitas vezes Nossa, eu vi essa sua foto pela primeira vez, eu estava numa SP Arte, e eu estava andando, que é aquele acúmulo de coisa, de repente eu vi o seu trabalho e eu fui assim, puxada para ele, sabe? Ele me chamou, eu falei, cara, que trabalho incrível, né? Eu vou passar para o outro já, que é uma continuidade, né, Ayrson, que você faz, e que é é, dessa questão, né, dos líquidos, né, sim, todos. são os fluidos. Eu evoluí com a ideia do sangue, do Dendê, né? E aí associei a outros fluidos desse corpo cultural, que são os fluidos que faz esse corpo se comunicar, né? Então, o Dendê para mim, né, é a saliva, né? A saliva desse corpo, então é o que lubrifica a fala, a comunicação desse corpo cultural. E também ele é a parte mais integral do Dendê, que na Bahia a gente chama de bambá, né? A parte mais fluida do sangue a gente chama de flor, né? Então o bambá é o esperma dourado da divindade Exu. Então é o que faz esse corpo, né, reproduzir, multiplicar, procriar, né? Então é o que fertiliza esse corpo. Então aí o azeite de dendê para mim como um fluido que oxigena esse corpo monta para mim esse corpo cultural, né? Então esse corpo cultural ele nasce nesse contexto do açúcar, né? Quando se A gente instaura vai tendo toda. a prática escravocrata no Brasil, né? Ele é resistente, ele luta, ele não é pacífico, né? Eu nunca acreditei em democracia racial, ele está sempre em conflito e ao mesmo tempo, né? Ele é oxigenado por essa coisa que esse fluido ancestral que é o dendê, né? Que é o sangue, que é o sêmen, que é a saliva desse corpo. Ao mesmo tempo, voltando para aquela referência que eu falei para vocês antes, essa questão dessa visualidade forte que marca o seu trabalho,
também é muito impressionante, porque você sempre consegue imagens muito poderosas, né? Olha que beleza que é esse trabalho. Aí tem uma outra série, né, Ailson, que já é uma série em que aí você não é mais você fazendo a performance, mas você está registrando uma performance que Sim, alguém, embora você tenha me contado, e você contou aqui também, que você sempre experimenta tudo em você primeiro, né? claro. É. Assim, para conhecer realmente o Dendê, eu tive que mergulhar no Dendê, não só a nível simbólico. Eu me banhei, assim, né? Tem uma performance minha que chama-se O Homem Estético, que eu me banho, né, no Dendê. Uhum. Eu apresentei isso na escola de medicina, num seminário sobre nutrição e cultura. E depois eu Ai, que convidei massa. esse amigo meu, que é um grande irmão, que é o Detubab Njai. Ele é do Senegal, né? Lindo ele, né? Mais uma relação que eu tenho com o Senegal, de irmandade. É um irmão meu, um professor aqui. Ele estava fazendo doutorado aqui na Bahia. Hoje ele é professor da Universidade do Estado da Bahia, né? E ele começou a performar para mim, né? Eu fiz um grande tanque em casa de Dendê e convidei para que ele... Eu tenho até vontade de apresentar essa performance com audiência pública, né? Ai, ia ser Ainda não lindo. aconteceu, ainda não. Mas o meu trabalho, como eu estava trabalhando com materiais orgânicos, ele precisava ter essa dimensão também dos registros. Por isso que surgiram as fotografias e os vídeos, né? Então, Uhum, tem algumas performances minhas mesmo que é impossível você ter uma audiência, né? Uma uhum, audiência pública, porque elas não são espetáculos, elas são feitas justamente para serem como tática de materialização de uma ideia, né? De uma criação. uhum. Então, esse trabalho está aí, esse corpo que... E O faz também registro é é, super referi, importante. referência aos banhistas também, esse tema tão quase que uma ironia, esse tema tão comum dentro da arte ocidental, né? Aí o Ayrton passa por um. É incrível como vai tudo se encaixando, e aí ele vai fazer essa performance que se chama Bori, que é absolutamente uma beleza, né? Eu vou ir passando as imagens enquanto você vai contando para a gente, é Ah. isso. Pois é, essa performance é muito importante para mim, né? Porque eu acho que é a performance que me deu assim maior repercussão nacional e internacional. Eu participei do MIP2, que foi uma manifestação internacional de performance em Belo Horizonte. Fiz aqui em Salvador também e fiz em Amsterdã, um grande festival de performance. E depois de 11 anos, refiz agora, no ano passado, aqui em Salvador, né? E a performance fala justamente, né? É, nesse ritual, é lógico, eu me apropriei de uma forma bem poética, né, do que é um bori. O bori é um ritual de iniciação, né, do candomblé, onde a pessoa alimenta a cabeça, porque a gente tem que alimentar a nossa cabeça. A cabeça é muito importante no candomblé, porque na nossa cabeça é que está a nossa glória, mas também a nossa derrota. Né? Então, a gente tem que Uhum. manter a nossa cabeça sempre forte e sempre alimentada. Então, o Bori é justamente isso, é esse ritual de colocar comida. E esse trabalho é o segundo trabalho, de certa forma, iconográfico, né? Que eu aprendi lá com as práticas, né, da Sociedade do Mestre Didi, né, sobre arte e cultura negra, né? Porque eu relaciono cada alimento com a divindade. Então, Xangô aí come quiabo, né? Ogum come inhame, né? Cada divindade tem o seu prato, a sua comida predileta. Então, foi uma forma também de falar também dessas divindades através das suas comidas, né? Assim como eu fiz com as mãos do Epô, eu falava as divindades usando as Uhum. mãos e a dança, e aqui eu falei das divindades com a comida. E toda essa comida, Nanã, por exemplo, você podia voltar, Denise, a anterior, é de uma amiga minha muito É importante, uma lindo esse historiadora, trabalho. e a comida dela Nanã é a divindade da lama. Ela que oferece argila para a criação das cabeças das pessoas, né? Então, ela é uma divindade fundamental, está associada à vida e à morte. E ela come feijão preto, que simbolicamente é a terra, e milho branco, que é a água. Então, terra com água faz-se a lama,
né? E ela come também, porque ela é mãe de Omolu, né? Omolu é uma divindade muito importante para mim também, que é da pipoca, né? Que você toma um banho de pipoca lá em São Lázaro para limpar as suas doenças. E então ela come também aqueles grãos de pipoca que não estouraram, né? Que são as pérolas douradas dela, porque ela é uma senhora, é uma avó. Ela está associada à Nossa Senhora de Santana, né? Então, Nanã, na Bahia, é muito importante, e sempre foi uma divindade muito respeitada, né? E a sua comida também é extremamente informada com símbolos e com signos que, de certa forma, eu tentei traduzir. Nossa, é tão bonito. É uma coisa assim que a gente sente uma energia e, ao mesmo tempo, é tão plasticamente bonito, né? Olha que linda que é Oxalá. essa imagem. Esse é o Oxalá, um querido amigo meu, Milton, e exatamente a cabeça dele é de milho branco, é água, as águas de Oxalá. E aí isso tudo resultou numa série de fotografias que são realmente espetaculares, né? Exatamente, Muito existe a lindo. performance, existe a série de fotografias, né? É um trabalho que divulgou muito a minha obra, né? É um dos Uma beleza. carros-chefes, assim. Aí você voltou a apresentar os Segredos Internos, mas já em 2010, e aí tem essa videoinstalação incrível, que tem uma história maravilhosa que você me contou, que na verdade é uma missa, né, da Irmandade da Boa Morte, só que você assistiu uma em que na semana anterior havia falecido uma das irmãs mais importantes, né? Então Exatamente. você conseguiu pegar toda essa energia, né? A juíza perpétua, né? Era estelita, ela tinha 106 anos. E esse trabalho é muito importante, porque eu ganhei um prêmio no Vídeo Brasil também, novamente o Vídeo Brasil, né? Que me levou à África, né? E esse trabalho fala justamente desse retorno à África. Quando se morre uma grande sacerdotisa negra, né, na cidade de Cachoeira, acredita-se que a alma dela se metamorfosia, né, e entra numa garça branca que habita essas ilhas fluviais do rio Paraguaçu e leva de volta a alma, né, para a África desses seres, né? Então, esse eterno retorno, né, que a brutalidade e a prática desumana, né, da escravidão nos legou, ele existe, ele retorna, né? A porta de Goré, que eu fiz o sacudimento, a porta do não retorno, ela não é verdadeira, né? Ela de fato existe o retorno, né? E o que nós fazemos, o que eu faço hoje, de certa forma, é retomar esses pontos, de certa forma, dessas feridas, a fim da gente promover processos de cura e de entendimentos das nossas desigualdades, das nossas violências cotidianas. Então, é sempre Claro. nessa perspectiva. Então, esse filme é muito importante para mim nesse sentido. E aqui, gente, é essa árvorezinha, essa imagem que vocês veem do lado esquerdo no alto, é uma árvore dentro de uma ilha dessa fluvial, coalhada de garças, Sim. né? Eu filmei exatamente depois do sepultamento da mãe de santo, né? Aliás, o sepultamento é belíssimo, porque a cidade como Cachoeira, quando morre um ser desse, ela era a mais antiga filha de Omolu do mundo. Ela tinha 106 anos. Então, era uma perda de energia patrimonial, era uma coisa... Então, é muito complexo e é muito rico esse universo que, de certa forma, a história preta, negra brasileira, né, nos herdou. Muito, muito lindo. Assim, eu vou morrer, é inesgotável de temas. Vou morrer trabalhando e apaixonado.
eu sou muito apaixonado por essa cultura, pela Bahia, por isso, né? Porque eu acho que aqui mantém, de certa forma, coisas que em outros lugares, nem mesmo na Já se África, perderam, né? é, Até já se mesmo na perderam. África. Eu É. aprendi isso quando fiz a exposição do mestre Didi. Aliás, não aprendi nada. Eu sou uma pessoa suficientemente humilde para saber que não sei, né? Então, eu fiz a exposição do mestre Didi, Thaís trabalhou comigo, Thaís da Razé trabalhou comigo, e eu começo o meu texto dizendo que eu me considero que eu não tenho capacidade nem conhecimento para falar sobre a simbologia do mestre Didi e que eu, então, ia fazer o meu texto Sim. apenas analisando o trabalho dele de um ponto de vista de plástico, né? Como uma Aham. curadora de arte que eu sou, porque realmente tem um infindar de É, significados que a gente precisa uma vida inteira realmente para estudar, né? é verdade. É. Aqui tem uma outra série de trabalhos, né, que eu vou passar mais rápido, Sim. que é um pouco essa ideia que continua em você, né, dessa pintura expandida, né? E aí a gente chega nessa outra série desse banho ritual, que Aham. você me contou também uma história muito bonita, né? Aqui uma outra imagem dessa série. Aqui mais uma outra. É o mar, é o Atlântico. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa história. Tá? É. Pois é, então, são divindades, né? O mar, de certa forma, o banho do mar, né? As divindades atlânticas, né? Iemanjá, Naitê, são vários, Agbe, são várias divindades, né, que habitam justamente, que moram no mar, né? E o mar e a água salgada é um material de limpeza profundo, né? Então, além de ser morada dessas divindades todas, também a água e sal consegue limpar coisas, né? Consegue Uhum. limpar corpos. E tem mitos que eu gosto muito. Eu fiz uma exposição individual numa galeria em São Paulo que me representava, a Blau, só sobre os mitos de Omolu, que é esse Uhum. deus agora que a gente cultua no mês de agosto, né? Que está associado à cura, mas também à doença, a doença e a cura, né? E tem Uhum. muitas histórias. Então, ele foi um filho adotado por Iemanjá. E ele tinha o Uhum. corpo coberto de doenças, de varíolas, e ao tomar o banho ele se curou, né? É por isso que é muito querido, muito amado e muito respeitado na Bahia, né? O Omolu, porque toda segunda-feira de todo o início do mês a gente toma banho de pipoca, né? Aí E vem por aqui, que ó, a o pipoca? banho de Porque, pipoca é por maravilhoso. que a pipoca está associado a ele? Porque num dos mitos, as feridas dele se transformam em flores brancas. Yansan, que é uma divindade dos ventos, sopra e transforma a doença em flores brancas. E essas flores brancas são pipocas, né? É lindo. Então, é belíssimo. E ele também, por exemplo, ele é o senhor das pérolas, porque ele é filho de Iemanjá, adotivo. E ele, a pérola mais preciosa que Iemanjá deu para ele é a pérola negra, né? Então, a pérola negra é de posse dele, que foi um filho adotivo, pobre, abandonado e doente. E o que é uma pérola, senão a transmutação da dor, né, em É beleza, verdade. em É, perfeição, né? é Então, lindo. esse mito é importantíssimo também. Essa é a minha militância, né? É por isso que eu falo que a minha crítica, ela dentro dessa situação toda, é uma crítica para transmutar, para gerar possibilidades de cura, não de Uhum. paralisar, não de estacionar, né? Eu tenho muita fé nessa energia, nas energias da natureza, porque quando a gente se conecta com elas, né, e quando a gente aprende a respeitá-las, né, aprende a admirá-las, né, a conviver com elas, entender elas, né, e a gente tem uma vida mais ecológica, uma vida mais Uhum. cercada, né? Nós não somos o centro, somos os humanos, mas não somos os únicos.
existe vida. A vida não é só Claro. humana. A vida é os animais, é a É o natureza. conjunto, né? É É uma coisa tudo. que você, quando estuda as coisas na África, eu vi muito isso quando fiz a lição do Mestre Didi, não tem essa separação, né, que a gente faz entre a natureza e o homem. E, não, é tudo uma coisa só, né? Eu vou mostrar aqui uma outra série de fotos que é linda, que você fez, que você trabalha com essa questão também da sombra, Sim. da luz, Que né? são. Eu entrei num processo de descolonização, entendeu? Então, muitas coisas que eu aprendi na universidade, né, quando eu comecei a estudar, principalmente arte africana, eu comecei a ver outras possibilidades. E essas imagens são exercícios de utilização de alguns conceitos estéticos sobre a arte africana. Então, durante muito tempo, a Europa, o Kant, vários pensadores de estéticas, né, vão atribuir à arte africana um lugar menor, né? É como se não tivesse uma estética, né? Estivesse sempre num espaço de primitivo. E a arte africana nunca esteve nesse estado, né? Pra- Então, A gente só teve uma redescoberta quando teve aquela grande exposição, o Magicien de la Terre, né? Foi a primeira vez, né, que se importantíssimo. falou, né, sobre e que se colocou num pé de arte e Aham. não de arte primitiva de uma outra, né? Então, essas obras, Denise, elas são complexas, elas passam por como a luz, né, banha essas obras. Tem um conceito específico, né? Como, tipo assim, o tutu é uma coisa linda, porque é uma compostura, né? É uma postura hierática, uma postura que não é de um equilíbrio profundo, né? Então, todas as imagens eu busco esse tutu, que deve ser também esse equilíbrio, essa compostura, deve ensinar também o comportamento humano, né? Nós temos que ser mais tutu, né? Nós temos que ser mais elegantes, né? Nós temos que ser mais harmônicos, mas temos que ter uma certa compostura, né, para enfrentar a questão da vida. Então, a estética está intimamente ligada com a ética, né, e o comportamento humano também. Né? Uhum. Puxa, maravilhoso. Aí aqui a gente tem um outro trabalho já de 2014, que é a Feijoada de Ogum, que você faz essa fotografia, e depois essa obra vai ser apresentada já como uma performance no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, com a curadoria do Pablo de la Barra e do Rafael Fonseca. Rafael, que é muito nome, do Rafael Fonseca, que, aliás, entrou em contato comigo, uma pessoa super interessante, e do Rafael. E aí você pôde, então, fazer a performance. E nessa exposição você apresentou também o último trabalho seu, que é a História do Futuro. Então, eu queria te pedir para você falar um pouquinho da exposição de Tá bom, Niterói, dessa performance e depois da História do Futuro. tá Porque bom. nós já estamos acabando aqui, nós Eu temos sei. 5 minutos. 5 minutos. Você é super breve. Eu fui o primeiro artista há 20 anos a ocupar, artista afro-brasileiro a ocupar o museu de Niterói, aquele museu maravilhoso construído por Niemeyer, né? Então, os curadores me convidaram, falaram, você tem essa missão. Né? Então, eu falei, então vamos fazer alguma coisa especial. Né? E Ogum é uma divindade amada pelo carioca. Né? O grande deus negro carioca é Ogum. Né? E Ogum come feijão, né? E Ogum é da luta. Né? E aí nós fizemos essa reunião de diversos trabalhos, né? Para abrir os caminhos. Né? Ogum está associada às estradas de ferro, né? Os caminhos. Ogum é o ferreiro, é o que faz as armas, né? E é o Deus amado pelos cariocas. Então, tipo assim, foi uma honra muito grande. Eu preparei uma grande feijoada. Feijoada é uma comida forte, é uma comida de um guerreiro, né? A comida que alimenta Ogum, né? Ogum come feijoada, carne seca, carne charque, feijão, né? Inhame, né? Então eu resolvi fazer isso, né? Tudo isso, e aí eu reuni
diversos trabalhos dessa série da História do Futuro, né, que você mencionou, porque eu comecei a mergulhar, né, como esse, né? Esse é a História do Futuro Baobá, o capítulo da agromancia. Então, todas as ciências de leituras do futuro, né, que a África pré-colonial tinha, né, e que foi destruída pelas práticas coloniais europeias, né? Então, a África, Denise, para mim, sempre foi afrofuturista, né? Desde o pré-colonial, né? Então, não é uma invenção contemporânea apenas, né? A África sempre, ela só não. Então, eu penso modernidade, penso contemporaneidade a partir justamente, né, de toda essa relação que a África nos ensinou e que nos herdou, né, de estabelecer com a natureza. Então, é conversando com a natureza, é conversando com a terra, é ouvindo a água, é falando com as folhas, com os ventos. Aqui É você que tem a água. a gente vai buscar, né, cientificamente, porque o candomblé, que me conecta com todo esse conhecimento, não é apenas uma religião, é uma filosofia e é uma ciência profunda, né, nos ensina e nos dá chances de pensar um futuro, né, mais ecológico, mais humano, mais igual, né, menos violento. Essa é a minha história. Que a gente precisaria muito, né? Ailson, olha, você não pode imaginar o prazer que foi para mim e acho que para todo mundo que participou, ouvir você falando. A gente abre uma porção de outros entendimentos e eu queria realmente agradecer demais a sua participação e dizer que foi uma beleza você estar aqui com a gente e eu espero breve que a gente possa se ver pessoalmente, né, Ailson? Com certeza. Para mim é uma honra, Denise. Eu sempre te admirei muito como curadora, né? Você é uma pessoa fundamental, assim. O meu primeiro contato aprofundado, né, sobre a obra desse artista tão importante que é o Flávio de Carvalho foi a partir da sua monografia. Então, e todo o trabalho que você fez com o primeiro lançamento do MAN, né, como você pensou a coleção, né, é muito importante também. Então, é uma honra estar aqui conversando com você no dia do seu aniversário, né? Que meu E eu vou filho aqui deixar está aqui te para dando você parabéns. todas as congratulações, né? E todo esse axé, né, que nós temos aqui na Bahia para você no seu dia. Muito obrigado, queridíssima. Obrigada, gente. Eu vou desligar porque eu tenho que salvar a live. Um beijo para todo mundo e muito obrigada.